Salve a todos! Agora nós vamos começar a conhecer o terreiro de Umbanda. E é óbvio que nós vamos iniciar pela entrada de um terreiro de Umbanda, que é onde, né, desde os filhos da casa, como todos os consulentes, todas as pessoas que vêm no terreiro, é por onde elas passam. E para quem não conhece o terreiro ainda, né, ou para quem está conhecendo a Umbanda agora, vocês podem se deparar. Eu vou falar basicamente quase todos os terreiros de Umbanda, principalmente que eu conheço, né, que a gente tem um contato com os pais ou com os médios, a gente sabe que existe uma casinha, e essa casinha se chama tronqueira ou trunqueira, cada um fala de uma forma, tá, pessoal? E essa tronqueira está geralmente do lado esquerdo. Se não tiver um espaço, né, não tiver como fazer, ela vai estar do lado direito, mas geralmente está do lado esquerdo de quem entra e do lado direito de quem sai. Então muitas vezes é uma casinha como se fosse uma casinha de cachorro. Às vezes as pessoas passam despercebido e acabam nem prestando atenção. Mas quando se for entrar no terreiro de Umbanda, você que está chegando agora, se você presta atenção, dê uma olhada, que geralmente vai ter uma casinha ou pequena ou grande como a nossa. E aqui está o Exu, que a gente chama Exu de trunqueiro. O que é esse Exu? Para nós, dentro do nosso ritual, é um guardião. Aqui está o mistério, está o segredo. A gente não revela o nome desse Exu em questão de proteção para o terreiro. Por quê? Se alguém, né, alguma pessoa quiser demandar algo ou uma energia negativa, ela não vai saber o que está aqui dentro, ela não sabe as firmezas, ela não tem o conhecimento da energia que está aqui dentro. Então vamos dizer assim, fica mais difícil para ela fazer algo para prejudicar a nossa casa, ou até mesmo um ataque espiritual fica mais difícil de prejudicar a nossa casa. Então aqui a nossa casa, a nossa trunqueira é fechada, né? Tem alguns terreiros que é aberto, aí cabe a doutrina, os fundamentos, às vezes as pessoas deixam aberto, ali está a imagem, mas com certeza por baixo ali vai estar o assentamento, vai estar os elementos que a gente chama o segredo, né? Que ali vai estar o Exu assentado que cuida do terreiro de Umbanda. Dentro da nossa casa a gente tem todo um ritual, então geralmente quando as pessoas passam aqui elas vão cumprimentar o Exu. Aqui no nosso terreiro a gente usa o sarabumba, saravá, né, alaroê, Exu, então a gente cumprimenta com a mão assim. Né? Tem muitas pessoas que cumprimentam com a mão assim e estende para baixo, né, porque o Exu é terra, é caminho, mas geralmente as pessoas cumprimentam o Exu aqui, é nessa maneira, aqui dentro da nossa casa, dentro do nosso terreiro. E o que é importante falar isso para vocês? Por que existe essa tronqueira? Ela faz a proteção de todo o nosso terreiro, né? Seja da parte terrena, espiritual, ela tira as pessoas de má índole, ela tira as pessoas de má intenção que querem se aproximar da nossa casa. E este Exu, ele não guarda somente o nosso terreiro, ele guarda, vamos supor, a quadra toda, a vizinhança toda. Então, na verdade, é um guardião espiritual que fica rondando e protegendo. E existe uma área espiritual sobre o terreiro que ele faz essa guarda. Então, quando a gente está sob ataque ou vai acontecer alguma coisa no terreiro, este Exu comunica o espírito ou até mesmo o Pai de Santo e passa os alertas e os devidos cuidados que é para tomar naquela gira. Isso é bem interessante, tá, pessoal? Então aqui nós temos o nosso guardião e na entrada aqui nós temos a gente faz um fundamento de chão que a gente fala. O que vai nesse fundamento de chão? Vai inúmeras coisas, né? Uma delas é o carvão mineral. Por quê? Porque quando a pessoa passa por cima, há um descarrego nessa pessoa. Então quando a pessoa já entra com uma energia, já está meio pesada, aqui já começa a espiritualidade trabalhar ela, para ela chegar lá dentro se sentindo um pouco melhor. E quando você passar por uma trunqueira, se você não está muito bem, se você, né, está com uma energia negativa, você pode parar assim aqui na frente, você pode pedir a proteção para o Exu, você deve pedir a proteção para o Exu, para que retire, para que limpe essa energia negativa de você. Então, como a gente fala, quando você entra dentro da nossa casa, ela está do lado esquerdo. E quando você sai, está do lado direito, porque também o Exu lhe dá proteção desde a entrada para o terreiro, né? Por isso que a gente tem um ponto para o Exu fechar a rua e abrir o terreiro, e quando a gente encerra o nosso trabalho, nós temos um ponto para o Exu fechar o terreiro e abrir a rua. Por quê? Porque ele tem que abrir a rua para os médiuns que saem da casa, para os consulentes que saem da casa. Então, esse Exu você sempre pode pedir a proteção desde que você entra, e quando você sai também você deve pedir a proteção para ele. Como eu falei, pode mudar de raiz para raiz, de casa para casa, porque isso é normal, devido à diversidade da Umbanda. Dentro da nossa casa a gente carrega esse nosso guardião como um segredo, certo? Então, basicamente é eu e poucas pessoas da hierarquia que a gente chama dentro da nossa casa que mexe na trunqueira do nosso terreiro. E aqui ao meu lado direito
E também às vezes pode chegar em terreiros, pode ter duas casinhas, não tão grande como a nossa, pode ter uma casa, né, como falei, as casas próximas que são parecidas com as de cachorro. Então a gente tinha uma casinha, na verdade a gente fez um formato de cachorro, todo mundo que chegava aqui no terreiro perguntava, o cachorro morde, tem cachorro, né? As pessoas que não sabiam o que era terreiro, às vezes estavam entrando, faziam essa pergunta. E às vezes do lado vai ter uma casinha. O que significa? Dentro da nossa raiz a gente tem uma casa de Ogum, né? Então firma-se Exu e firma-se Ogum. E aqui eu fiz do outro lado, só que eu não fiz uma casa, né? Eu coloquei uma ferramenta do nosso pai Ogum e embaixo tem uma firmeza. Então aqui, né, do lado aqui está o Exu, que cuida da casa, e aqui está um Ogum, que cuida da nossa casa também, né? Que é um Ogum que faz a ronda do nosso terreiro, da nossa casa, protegendo. Então, dentro do nosso terreiro, quando as pessoas chegarem, as pessoas entrarem, ou até mesmo quando se for um terreiro, você observe essas firmezas, observe se tem alguns elementos na entrada, e ali você pode cumprimentar. Pode fazer o sarabumba, né? Ogum, você pode ali botar a mão na ferramenta, botar a mão na cabeça, ou falar saravá, meu pai Ogum. Se você identificar algo que você não conhece, pede licença, né? Licença, proteção e entra. Mas geralmente todo terreiro de Umbanda vai ter essa proteção aqui, que é para proteger a casa, como falei, e até mesmo a quadra, né? A rua. Dentro da nossa raiz é isso, que é assim que funciona, é assim como é, né, essa nossa vertente da trunqueira de Umbanda. Então agora nós vamos começar a entrar aqui para dentro do terreiro, para vocês ir conhecendo o nosso terreiro de Umbanda, o nosso Jardim dos Orixás, e aí nós vamos chegar lá até o nosso Congá.